Capítulo 4. Casais que se digladiam. O coliseu emocional. O ciúme nas relações conjugais. Construindo coliseus. Muitos seres humanos gostam de digladiar. São especialistas em criticar, mostrar as incoerências, as ineficiências e a lentidão dos outros. Seja seu parceiro, filho ou colaborador. Não são apenas as drogas que viciam, apontar falhas e causar atritos também. Sua casa e seu trabalho não são um jardim, mas um coliseu onde as pessoas estão sempre digladiando. Você constrói coliseus em sua casa e em seu trabalho ou é um especialista em abraçar e desarmar as pessoas? Procura, primeiramente, conquistar o território da emoção para só depois adentrar no da razão ou é um trator que passa por cima das dificuldades dos outros? Infelizmente, muitos casais, pais, professores, executivos cometem erros mais graves ao corrigir quem erra do que o erro original em si. São promotores de conflitos e não solucionadores pacíficos de problemas. Quem conquista o território da emoção, quem é generoso e paciente, aciona o fenômeno RAM para desenhar nos solos da memória uma imagem solene. Pode ser pequeno e humilde por fora, mas será gigantesco por dentro. Será amado e ouvido, suas palavras poderão ser brandas e mesmo assim causarão impacto, pois construiu janelas light que as ecoam. Por outro lado, se você precisa elevar o tom de voz para ser ouvido ou pressionar as pessoas para ser respeitado, tenha certeza de que você poderá ser grande por fora, mas será pequeno por dentro de quem o ama. Poderá ter sucesso exterior, porém fracassará no único lugar onde todos deveríamos ter sempre sucesso. O ciúme brando e o ciúme doentio. O ser humano não é apenas cartesiano, lógico ou racional. É também marcadamente emocional. O planeta e a emoção nos torna extremamente complexos, com necessidades especiais e lógicas incompreensíveis e por vezes incontroláveis. Quem ama tem um polo de atração, rompe barreiras, aproxima as distâncias. O amor implica o desejo de aproximação, e se o desejo não for correspondido, há desconforto pela ausência de quem se ama. Expectativas não correspondidas geram saudade, pensamentos estratégicos para aproximar e conquistar ou formas cruéis de ciúmes. Quem ama tem ciúme? Se considerarmos o ciúme como a busca de aproximação, sim. Mas o ciúme como um medo da perda, necessidade de controle, cobranças e atenção exagerada é um desvio doentio dessa necessidade de aproximação. Existe, porém, o ciúme brando, autocontrolado, inofensivo que faz oposição à indiferença. Muitas vezes, quem é indiferente não ama nem a si mesmo. Todavia, há o ciúme cruel, controlador, asfixiador e egocêntrico. Causas do ciúme doentio e egoísta. Sob o ângulo da gestão da emoção e do funcionamento da mente, as causas do ciúme doentio e egoísta são complexas, embora muito mais comuns do que se imagina. Primeiramente, o ciúme é uma ineficiência do eu como gestor da mente humana. O ciúme doentio é um defeito da formação da personalidade, em destaque do eu como gestor da mente humana. O eu representa a capacidade de escolha, mas nas crises de ciúme faz péssimas escolhas. O eu representa a identidade, mas nas crises de ciúme perde sua autocrítica. O eu representa a capacidade de autonomia, mas nos ataques de ciúme perde a liberdade de dirigir o próprio script. É dirigido, porém, por seus fantasmas mentais. Escolhe ser um escravo do outro, vende sua paz e sua saúde emocional por um preço irrisório. Uma pessoa ciumenta pode pilotar aeronaves, carros, empresas, mas não consegue pilotar sua mente nos focos de tensão. Não lidera a si mesmo. Um veículo em alta velocidade que, desgovernado, é facilmente passível de acidentes. Não é sem razão que as pessoas que têm crises de ciúmes fazem escândalos, ainda que sejam intelectuais. Exageram, se humilham o outro, pressionam, suplicam por atenção. Quem se sente ameaçado, fragilizado, vive em função do medo de perder. E o medo de perder gera a necessidade de controlar quem ama, seja o namorado, o marido, a esposa e até os filhos e os amigos.
O medo de perder leva o fenômeno RAM a gerar janelas killer ou traumáticas, que aumentam ainda mais os níveis de insegurança de quem tem crises de ciúme. Quem tem ciúme perde o outro com mais facilidade, mas o pior de tudo é que perde a si mesmo, em destaque a sua segurança e a sua dignidade. Em segundo lugar, o ciúme é uma agiotagem neurótica da emoção. O ciúme é a mais atroz agiotagem da emoção. O termo agiota é muito conhecido no mundo capitalista. O agiota empresta seu dinheiro. Parece tão disposto e gentil na hora de fazê-los, mas os juros que cobra são exorbitantes, em alguns casos impagáveis. Uma pessoa ciumenta pode ser comparada a um agiota, só que nesse caso da emoção. Empresta seu tempo, depois cobra caro de quem ama. Dá seu carinho, mas suga o outro, cobra um carinho 10 vezes maior do que aquele que emprestou. Dá a sua atenção, mas depois exige atenção exclusiva. É claro que quando nos doamos esperamos retorno, porém ele deve ser espontâneo. Um parceiro deveria elogiar, inspirar e encantar sua parceira. Observar o que ela gosta. Se isso é feito com maturidade, o retorno ocorrerá sem pressão e vice-versa. Uma parceira que é gentil, preocupada em irrigar o amor do seu parceiro, deveria receber de volta o afeto e a dedicação dele. Porém, essa contrapartida não deve ser exigida. Quanto mais se pressiona, mais o outro se afasta, pois a relação deixa de ser regada a prazer e passa a ser dirigida pelo estresse. O mesmo ocorre quando os pais estão perdendo seus filhos para as drogas ou pelo álcool. O medo da perda acelera a perda. Ao ver que os filhos recaem, os pais partem para um ataque ainda maior. Ao sentir que eles mentem, os metralham com críticas. Ao notar que não cumprem a palavra, querem operar o cérebro deles dizendo palavras agressivas. Você é um irresponsável, só me decepciona. Há pais academicamente cultos, mas incultos na gestão da emoção. Ficam tão descontrolados em momentos de estresse que proferem para seus filhos declarações inimagináveis como "você é um bandido". Vão até as últimas consequências para tentar ajudá-los, mas só pioram as coisas. Os filhos são dependentes de drogas e os pais dependentes das críticas. Ambos ficam viciados. A emoção de um ser humano ciumento flutua intensa e descontroladamente. Quando acorda, ele pode estar na primavera emocional, ser gentil, delicado, atencioso, e à noite no inverno emocional, desferir críticas, acusações e cobranças. Uma pessoa ciumenta deveria ter doses generosas de inteligência, não de racionalidade. Percebendo que a pressão não funciona, deveria mudar a estratégia, retirar de cena as leis da cobrança, falar menos e encantar mais. Mas, infelizmente, ocorre o contrário. Quando as cobranças não funcionam, o tom de voz se eleva. Quando não é ouvido, mais usa a metralhadora das críticas. Se não aprendermos a cativar o outro, surpreendê-lo ou motivá-lo, acabaremos por feri-lo muito sem extrair uma gota de sangue. No solo das cobranças, o amor se asfixia. Nas arenas da crítica, o amor se desconstrói. Onde há pressão excessiva de retorno, o amor se apequena. O amor nasce no solo da liberdade e cresce no terreno da confiança. A terceira causa. O ciúme é uma carência afetiva, uma necessidade neurótica de atenção. Ao longo da formação da nossa personalidade, construímos núcleos traumáticos no córtex cerebral, representados por um conjunto de milhares de janelas ou arquivos doentios, que promovem as mais diversas características. O bullying na escola, as perdas e as privações da infância são promotores destes núcleos. Uma educação que não cuida da educação socioemocional também os gera. Pais e professores que comparam seus filhos e alunos uns com os outros são intolerantes a frustrações. Especialistas em criticar e dar broncas que não sabem elogiar a cada acerto podem contribuir sem saber para a formação da timidez, da insegurança, da baixa autoestima e do complexo de inferioridade. Toda pessoa ciumenta tem núcleos traumáticos em sua história. É emocionalmente carente, tem um buraco negro semelhante à existente do universo. Não convive harmonicamente nas relações interpessoais, suga tudo ao seu redor.
Pelo fato de não ser bem resolvida emocionalmente, não se sentir importante e não ter consciência de seu valor, a sua sede de atenção é insaciável. Ela está sempre em busca de mais e mais atenção, pois hoje está alegre, amanhã está deprimida. Tudo o que se faz para ela é insuficiente, pois o problema não está no outro, mas dentro dela mesma. Uma pessoa ciumenta, ainda que seja culta e eloquente, não gosta de si o suficiente para ser independente. Precisa do outro para respirar a autoestima, para oxigenar sua autoimagem. Sem o outro, sua existência emocional é um céu sem estrelas, uma cama sem lençol e um caminho sem estrada. Quem tem ciúme excessivo, frequentemente não se interioriza o suficiente para ter um romance com a própria história. Consegue apontar a falha do outro, mas não detecta o rombo em sua personalidade. Exige que o outro o valorize, mas ele mesmo se valoriza miseravelmente, dá migalhas de atenção para si próprio. Para uma pessoa carente, nenhuma resposta será capaz de aquietá-la. Uma pessoa mal resolvida emocionalmente sempre terá uma relação mal solucionada. Se uma pessoa educar seu eu para aprender a se curtir, se valorizar, ter um caso de amor com a sua história e ter um romance com sua saúde emocional, suas relações serão cada vez mais saudáveis. Se não tem prazer consigo mesmo, como terá prazer com o parceiro? Se não sabe se aplaudir, como vai aplaudir quem escolheu para viver ao seu lado? Se não tem sonhos borbulhantes, como encorajará a pessoa com quem convive a sonhar? Em minhas conferências e programas de gestão da emoção, sempre comento com os participantes que um amor sustentável requer que uma pessoa, antes de namorar alguém, aprenda a namorar a si mesmo. Caso contrário, será um veículo emocional sem direção que atropelará os outros. Você namora a si mesmo ou vive sofrendo por antecipação? Você vive suavemente ou vive se cobrando? Pense nisso. É fácil dizer que temos autoestima elevada quando na realidade somos carrascos de nós mesmos. Um romance saudável começa com desenvolver um romance consigo mesmo. Você precisa se enxergar como uma pessoa incrível, apesar dos seus defeitos, para depois apostar no outro e ter um romance inteligente e sustentável. Quarta causa: o ciúme é uma necessidade neurótica de controlar o outro. O desejo de controlar os outros, esposa, marido, filhos e colegas de trabalho, é uma necessidade neurótica e, portanto, excessiva e doentia. É possível ser um ditador vivendo em uma sociedade democrática. E essa ditadura se apresenta no desejo de que todo mundo tenha o mesmo raciocínio, reação, atitudes, velocidade para a resolução de problemas e expectativas correspondidas. Tais pessoas são tirânicas. Pessoas livres formam pessoas livres. Uma pessoa livre não fica olhando para o céu esperando a morte chegar dizendo: ó céus, que vida difícil. Não gasta energia inútil reclamando, mas construindo. Ela tem fome e sede de viver, tem projetos de vida e é motivada. Emocionalmente inspiradora, motivadora e excitante. Não controla, liberta as pessoas com as quais convive. Quem é pessimista, mórbido, negativista, conformista tem grande chance de sugar as pessoas que diz amar. O complexo de inferioridade é a minimização de si e a supervalorização do outro. Toda vez que alguém subestima a sua grandeza e maximiza a do parceiro, surgem problemas na relação. Quem se diminui ao mesmo tempo que supervaloriza o outro, o sufoca. Quem acha que não tem brilho se incomoda com quem brilha ao seu redor. Claro que há exceções, porém devemos estar atentos, pois esse fenômeno é muito comum. Muitos casais que começam uma relação cheia de amor podem terminá-la saturada de brigas e intrigas. Se não tiverem um romance inteligente no qual um investe no outro e aplaude o êxito do outro, os fantasmas mentais como o complexo de inferioridade, timidez e baixa autoestima poderão vir à tona e asfixiar o sucesso do outro, gerando a necessidade de controlá-lo. Uma jovem tinha muitos ciúmes de seu marido, um inglês que era um notável jogador de futebol americano. Todavia, ela não confessava seus ciúmes, não assumia que tinha medo de perdê-lo, não domesticava seus fantasmas mentais e suas reações subliminares evidenciavam que não apenas tinha ciúmes dele, mas também do seu sucesso. Sempre o diminuía quando ele saía na imprensa ou fechava um grande contrato. Nem mesmo o aplaudia quando ganhava uma partida. Seu complexo de inferioridade era tão grande que precisava diminuí-lo para tê-lo em suas rédeas.
Ele ficou tão doente que tinha medo de perdê-la e por fim não suportou. Esse tipo de relação não é amor, mas um cemitério de romances. Quem não se ama pode até aplaudir seu parceiro na plateia, contudo nos bastidores sabota-o. Tem atitudes que minimizam seu esforço. Quem não se ama é rápido em apontar falhas, mas lento em exaltar. Um amor sustentável e inteligente deve se prevenir contra todas as formas de sabotagem. Deve turbinar os sonhos ou projetos de quem ama. Deve treinar, se alegrar, mesmo nas pequenas conquistas. Tais atitudes acionam o fenômeno inconsciente que registra as experiências no córtex cerebral da memória RAM, formando bairros socioemocionais notáveis na memória, expressos por núcleos de janelas light que financiam a afetividade, o preâmbulo e a continuidade da relação, gerando o prazer de estar junto. Exaltar as pequenas conquistas da pessoa com quem se escolheu viver, inclusive nos momentos em que expressa paciência, resiliência e coragem, tem maior valor para a sustentabilidade do amor do que dar mansões, aviões, relógios de ouro, enfim, presentes caríssimos para quem se ama. Presentes caros podem ser uma forma de controlar o outro, controlar pelo que tem e não pelo que sou. Não estou dizendo de forma alguma para se eliminar os presentes de aniversário, dia dos namorados ou aniversário de casamento. Só estou afirmando convictamente que, pelo ângulo do sofisticadíssimo programa de gestão de emoção, o que você pode dar de melhor para quem ama é você mesmo. Em minha experiência como psiquiatra e psicoterapeuta, aprendi que a maior falha da equação emocional entre casais não é a falta de conteúdo para encantar o outro, e sim a dificuldade de vender bem na sua imagem. Irritabilidade, impulsividade, críticas excessivas, intolerância, manias, rotina massacrante, tudo isso depõe contra a sua imagem. Muitos amantes são belos produtos, com uma péssima embalagem comportamental. Quinta causa. O ciúme é uma necessidade neurótica e egocêntrica de não saber dividir. Ser altruísta, solidário, generoso, ter prazer em contribuir para o bem-estar dos outros e se alegrar com o prazer deles são características nobilíssimas de uma mente saudável e deveriam ser aprendidas desde cedo. Podem-se ensinar todas as matérias clássicas para os alunos e levá-los a ter 100% de aproveitamento, mas se eles não aprenderem a pensar antes de reagir e a se colocar no lugar do outro e a procurar dar o melhor de si para fazer os outros felizes, poderão se transformar em indivíduos egocêntricos, individualistas, radicais e emocionalmente doentes. Pensando nisso, desenvolvi o programa Escola da Inteligência, voltado para desenvolver as habilidades socioemocionais de crianças e adolescentes e que deve entrar na grade curricular uma aula por semana. Quando falhamos em nossa missão de gerar altruísmo, solidariedade e tolerância a frustrações na personalidade de nossos filhos e alunos, as necessidades neuróticas surgem. Uma vez mais reitero, tais necessidades são desejos exagerados, doentios e bloqueadores. O consumismo, o autoritarismo e o conformismo, a dificuldade de reconhecer erros, o desejo de ser o centro das atenções e de querer tudo rápido e pronto, são necessidades neuróticas que destroem o futuro emocional e profissional e as relações interpessoais de milhões de pessoas. O ciúme é uma necessidade neurótica e egocêntrica de não saber dividir sentimentos, trocar experiências e se doar socialmente. O ciúme leva uma pessoa a atender suas necessidades em primeiro lugar, mesmo quando pensa que está fazendo isso para proteger o outro, seja seu filho, esposa, marido, namorado, o faz de forma errada, individualista e invasora da privacidade. Quem é ciumento pensa primeiramente em si mesmo, ainda que não perceba isso. É completamente infantil a crença de que, com atitudes ciumentas, controladoras e pressões, segura-se a relação. Ao contrário, perde-se com muita facilidade quem se ama. Ainda que não o perca fisicamente, o perderá emocionalmente. Uma das variantes do egocentrismo é a indiferença. Há homens tão egocêntricos que são insensíveis, completamente diferente do tempo do começo do relacionamento. Há mulheres que dizem: quando a gente namorava ele era tão gentil, amável e generoso. Hoje é um poço de egoísmo. Parece outro homem, só pensa nele mesmo, só se preocupa com seu bem-estar. Infelizmente, esse tipo de egocentrismo é muito comum. Esses homens acham que o jogo do amor está ganho.
Chegam em casa e, em vez de perguntar para a esposa como foi o dia dela ou fazer um pequeno elogio, já ligam a televisão e se atolam no sofá. São apóstolos da indiferença, estão aptos a serem diretores de uma imprensa ou profissionais liberais, mas não a ter um romance rico e saudável. Amor é uma delicada planta que exige nutrientes e água todos os dias. Indivíduos que possuem um amor inteligente procuram irrigar o parceiro. Têm prazer de dar o seu melhor a quem ama, e seu melhor são eles mesmos. Porém, muitos são tão egoístas que sua presença emocional parece caríssima para estar disponível. Quando essa indiferença ocorre na relação com filhos, teremos os órfãos de pais vivos, um crime educacional. O amor nasce e se desenvolve no prazer de se doar, dividir e compartilhar. O amor é um intercâmbio de experiências, nunca mais uma via de mão única. No começo de uma relação, ambos se doam, ambos se procuram, correm para o mesmo alvo. Mas com o tempo, um deixa de correr ou corre em uma direção diferente e os problemas começam a aparecer. Em toda relação afetiva, quando apenas um dos lados se esforça para preservá-la, quando apenas um divide o que pensa e sente, o amor não se sustenta. Num romance saudável, os amantes são cozinheiros que preparam os nutrientes para ambos banquetearem juntos o amor. Capítulo 5. O ciúme, a ansiedade e a solidão da consciência. A solidão paradoxal da consciência existencial. Como comentei no capítulo 1, meus livros não são de autoajuda. Nunca foram. São de divulgação científica. Tanto que são usadas em muitas universidades, por isso sempre estresso meus leitores com capítulos mais complexos. Tenha paciência consigo e também comigo se tiver dificuldade de entender tudo o que vou explicar aqui. Para avançar na leitura, você precisa conhecer minimamente a espécie mentalmente complexa que somos, e o porquê de construirmos armadilhas mentais como raiva, inveja, timidez, autopunição, fobias e o ciúme, tema deste livro. Uma pergunta fundamental: pode o ser humano viver só em plena solidão? A resposta é não. Isso porque ainda que o Homo sapiens não tenha personagens reais com os quais se relacionar, ele os cria em sua própria mente. O Homo sapiens é e sempre será o homem socius, um ser sociável. Nem de longe tenho ou pretendo ter todas as respostas de por que é impossível para o ser humano viver só, mas vou dar aqui algumas importantíssimas. Desenvolvi uma das poucas teorias da atualidade sobre as sofisticadas áreas do psiquismo humano, como o processo da construção de pensamentos e a formação da consciência e organização do eu como gestor psíquico. Derivadas dessa teoria, teremos algumas respostas que podem abalar nossos alicerces sobre quem somos e o que somos. Se não estudarmos o funcionamento da mente, deixaremos de entender não apenas o fenômeno do ciúme, da ditadura do controle, mas também a gênese das necessidades neuróticas mais comuns, como a formação dos traumas e a exclusão social, enfim, as mazelas humanas. Podemos tecer inúmeras explicações sobre por que somos seres sociais. Algumas estão ligadas ao processo educacional, à necessidade de cooperação social, à busca por sobrevivência e proteção, aos ganhos afetivos, mas talvez a mais importante e a mais complexa delas esteja ligada à última fronteira da ciência, à natureza da consciência humana. Se estudarmos essa área, nunca mais seremos os mesmos, nem mais veremos a vida da mesma forma. Pelo ângulo do funcionamento da mente, um mendigo é tão sofisticado quanto um bilionário. Um psicótico tem um intelecto tão complexo quanto o dos psiquiatras e dos mais notáveis cientistas. Um anônimo tem tanto brilho no território da emoção quanto um ator agraciado com um Oscar. Infelizmente, a idade emocional da espécie humana nunca passou da pré-adolescência. Por isso gostamos de nos classificar, nos comparar com os outros. Olhamos os parâmetros externos, mas não perscrutamos os parâmetros internos. As faculdades de psicologia, sociologia e psicopedagogia precisariam estudar o funcionamento da mente a partir das últimas fronteiras da ciência, em destaque o processo de construção de pensamentos e da consciência existencial. Só peço que abra sua mente para pensar em outras possibilidades e se preparar para quebrar seus paradigmas. A consciência humana é talvez o fenômeno mais complexo de todo o universo. Os buracos negros, a força gravitacional, a velocidade da luz, a transformação de matéria em energia são fenômenos complexos, mas nada se compara ao fenômeno da consciência existencial. Por meio da consciência, nos sentimos seres únicos, diferente dos outros bilhões de seres humanos que habitam o planeta. Por sermos seres conscientes, nos educamos, construímos
uma personalidade e registramos uma história. A consciência é o maior espetáculo da mente humana, seja quando ela defende uma tese acadêmica, quando recebe um Nobel, faz discurso na Organização das Nações Unidas, ou quando comete erros crassos como exclusão social, vingança ou até mesmo ciúme. A consciência existencial é tão sofisticada que, quando mal utilizada, torna o ser humano um deus. Quando alguém sofre, apesar de bilhões de pessoas não darem a mínima para sua dor, parece que todo o universo sofre com ele. Quando o ser humano se alegra, parece que todo o universo sorri. Quando uma pessoa tem uma crise de claustrofobia, por ser ela um ser consciente, o universo todo torna-se um cubículo sem ar asfixiante. A humanidade produziu muitos ditadores sociopatas que se colocaram como centro do universo. Como não tiveram uma educação empática e, consequentemente, não aprenderam a se colocar no lugar do outro, o mundo tinha que girar em sua órbita. Consideravam-se deuses, escravizavam, dominavam, promoviam discriminações, fomentavam guerras. Eram meninos com poder nas mãos. Tornar-se um ser consciente sem ter consciência das armadilhas da mente pode nos transformar em carrascos da humanidade, ainda que seja de uma pessoa ou de nós mesmos. Para que a consciência existencial não nos torne deuses e promova os alicerces da humildade, da generosidade, do carisma, da capacidade de elogiar e de promover o outro, é necessário mudar o grande paradigma da educação mundial. A educação da informação que entulha o cérebro humano com dados. Precisamos da educação do eu como gestor da mente humana. A educação da informação gera seres humanos radicais, inflexíveis, egocêntricos, assaltados por necessidades neuróticas e abarcados pelo ciúme, pela inveja e pela intolerância à frustração. Por outro lado, a educação do eu como gestor da mente humana gera seres humanos que gerenciam seus instintos, administram sua ansiedade e protegem sua emoção. Tem prazer na solidariedade e desenvolve altos níveis de tolerância a frustrações. Enfim, contribuem para formar pensadores e não repetidores de dados. A consciência existencial é virtual. Os computadores nunca terão consciência existencial. Nunca sofreram com a solidão ou o ciúme. Não terão alegrias nem angústias. Não sentirão o perfume das flores nem o cheiro azedo dos alimentos fermentados. Não gozarão a tranquilidade nem serão perturbados pela ansiedade. Todos os computadores interligados jamais provarão as chamas do amor ou as labaredas do ciúme. A dor emocional pode ser, dependendo do seu tipo, insuportável, mas ela é um privilégio da psique humana. Somos demasiadamente complexos. Depois dessa pequena abordagem sobre a consciência existencial, vamos à pergunta fatal. A consciência tem natureza real, emocional ou virtual? Pensamentos. Eis a pergunta das perguntas, o mistério dos mistérios da ciência humana. A consciência é virtual, ela jamais incorpora a realidade do objeto conscientizado. Se não fosse virtual, não produziríamos personagens nos sonhos, não anteciparíamos o futuro, nem ruminaríamos o passado. Só temos essa borbulhante criatividade na esfera da virtualidade. Um pai jamais toca a realidade emocional de um filho quando o corrige. Um professor jamais assimila a realidade intrínseca das crises e angústias de um aluno que acabou de causar um tumulto na classe. Um psiquiatra jamais incorpora a implosão psíquica produzida por um ataque de pânico de um paciente. Entendemos sempre o outro virtualmente. Por isso, grande parte dos nossos julgamentos está errada, contaminada ou distorcida. Entendemos o outro a partir do nosso próprio processo de interpretação. Veja, os partidos políticos, eles têm opiniões totalmente distintas sobre os mesmos pontos. O fato é que entendemos nosso parceiro, nossos filhos, alunos, amigos, a partir de nós mesmos. Quando um homem faz uma acusação falsa, uma crítica injusta à sua parceira, ele pode invadir a mente dela e destruir o seu humor? Não. O virtual não pode mudar o real. Mas por que ela sofre? Em primeiro lugar, porque a emoção é real e concreta. Em segundo lugar, porque o eu é a ponte entre o real e o emocional. Ele tem de permitir que a ofensa se materialize na emoção. Somente quando o eu permite ou se omite é que o pensamento virtual se materializa e perturba o Homo sapiens. Quando o eu se omite, a emoção passa a pilotar a aeronave mental.
bancando a acusação injusta, dando crédito à atitude agressiva. A emoção vivencia o pensamento virtual, tal qual um espectador que se sensibiliza com as cenas de um filme que é puramente virtual. Quando o eu permite ou se omite entregando à emoção um cartão de crédito ilimitado, tudo que é virtual pode se transformar em real. Uma barata vira um dinossauro. Uma crítica falsa afeta a alegria por dias ou por semanas. Uma ofensa feita a um rei ou uma nação pode levar a uma guerra. Um pensamento sobre o futuro é capaz de assombrar um indivíduo. É impossível alguém nos ferir emocionalmente, a menos que nos permitamos ser feridos. Se alguém o critica, ofende, rejeita ou tem ataques de ciúme, somente com a sua permissão consciente ou involuntária você será machucado. A conclusão das conclusões é: nosso maior carrasco somos nós próprios. Ninguém pode fazer tanto mal a você quanto você mesmo. Se abraçar, proteger a emoção, não gravitar na órbita dos outros são ferramentas de sobrevivência. A ansiedade vital e o ciúme. Um astrônomo pode passar a vida toda pesquisando o universo. Sua consciência pode levá-lo a pensar em bilhões de galáxias, porém ele jamais incorporará a realidade de uma estrela ou de um átomo. A consciência, por ser de natureza virtual, o deixa mais próximo do objeto pesquisado, mas ao mesmo tempo infinitamente distante dele. Essa é a solidão paradoxal da consciência virtual. Compreendemos o mundo virtualmente, mas não essencialmente, a não ser que usemos o tato e o sistema olfativo. Pais estão próximos dos filhos, contudo, infinitamente distante deles. Casais se amam de forma desesperada, mas fora das carícias, das relações sexuais e dos beijos, eles não se tocam essencialmente. Reclamam, criticam, apontam falhas na esfera da virtualidade. Eles elogiam, aplaudem, valorizam, também virtualmente. Enfim, tudo é virtual nas esferas da intelectualidade. Mas o eu é a ponte entre o real e o virtual. Portanto, ele deveria ser maduro e inteligente para transformar, dar crédito e substancializar todos os pensamentos serenos, não os perturbadores. Se o eu não aprender a gerir a mente e os estímulos estressantes, é muito fácil um casal começar a relação no céu do afeto e terminar no inferno das disputas e críticas. Pessoas marcadamente insatisfeitas querem mais atenção, mais retorno e mais supervalorização, sem saber todavia que estes nutrientes são virtuais. Cabe ao eu fazer das pequenas gotas uma chuva e do papel e da caneta uma poesia. Enfim, fazer das pequenas carícias e afetos um rio emocional.